Usa o teu filho, Pai, de uma maneira sobrenatural e fala aos nossos corações poderosamente para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou o irmão do pastor Luiz, sou o irmão mais experiente da família de 4 irmãos. Eu estou com 55 anos, o pastor Luiz está com 53, né, pastor? Mas hoje, congregando juntamente com o meu irmão no ministério a qual Deus colocou nas suas mãos. Outrora fui pastor dele, hoje sou pastoreado por ele. Deus faz coisas nas nossas vidas que nós não pensávamos que poderia acontecer. Deus sempre nos surpreende. O tempo todo Deus tem nos surpreendido. Aquilo que o pastor falou com muita propriedade. Nós vivemos aqui nessa terra, nós somos embaixadores. Nós representamos o céu. E se nós somos embaixadores, representamos o céu, aonde eu estou, as leis que imperam são as leis celestiais. Então, não importa onde você esteja, todas as tuas atitudes, todo o teu comportamento, todo o teu ser, tem que falar da onde você pertence. Vamos ser mais claros, se o Brasil monta uma embaixada nos Estados Unidos, o representante do nosso país que está lá na embaixada dos Estados Unidos, dentro da embaixada, o que rege são as leis do país, não que adotou a embaixada, mas sim do país que está representando a nação naquele outro lugar. Da mesma forma somos nós somos representantes do céu. Então todas as nossas atitudes e tudo que envolve as nossas vidas, não importa o ambiente que você esteja, tem que representar o céu. É assim que funciona, O pastor Rudilei dizia com muita propriedade, o evangelho é simples. Nós é que complicamos a palavra de Deus, Nós queremos criar métodos, nós queremos criar maneiras para poder alcançar o coração das pessoas, queremos alcançar movimentos, realizar coisas grandes, mas esquecemos que quem dá o crescimento é Deus. Quem faz o agir, operar é Deus, sempre é Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, as demais coisas que envolvem a sua vida vai se tornar um pouco mais fáceis de serem trabalhadas. Por quê? Porque é Deus quem vai estar trabalhando em todas essas situações. Eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo a primeira igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que no início, tudo aquilo que as pessoas tinham era em comum. Todo mundo tinha da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo tamanho, na mesma proporção. E pelo fato dos apóstolos estarem no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que era a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus dava o crescimento. Deus acrescentava as almas. Essa essência, essa forma, essa primazia da operação e do agir de Deus continua sendo a mesma, não muda. Nós é que mudamos. Por quê? Vivemos num mundo conturbado, uma correria o tempo todo, com um monte de situações que nos envolvem o tempo todo, e nós achamos que existe ainda uma necessidade de tentar ajudar a Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus Ele sempre vai fazer. Então eu pertenço hoje à comunidade Shalom Adoração Plena, juntamente com o pastor Luiz, com a pastora Domingas, o pastor Paulo, e tem sido bênção para a minha vida. Eles me acolheram em alguns momentos da minha vida muito difíceis, e até aqui tem nos sustentado o Senhor. E a gente procura fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se você olhar para mim, você vai encontrar em mim as falhas que todos nós temos, mas o grande desafio que eu faço a você é procurar as qualidades na minha vida. E eu acho que é isso que o ser humano tem que procurar, naquele que está do seu lado, no seu pastor, no seu líder, as suas qualidades. Porque se o colocou ali o nosso Deus, é porque Deus achou graça e porque tem um propósito do Senhor. Ao ponto de nós estarmos nós estarmos debaixo dessa autoridade, para nós sermos abençoados, nós precisamos estar
sendo respeitosos e aceitar a autoridade de Deus sobre a vida dele, que está sobre a minha vida. É assim que funciona. Eu fui pastor do pastor Luizinho durante algum tempo. A gente fala Luizinho porque lá em São Paulo nós nos tratávamos como Luizinho. Até hoje tem um pastor que, se vier em Londrina, está com mais de 80 anos, ele me chama de pastor Marquinhos, né? Porque me conheceu quando ainda era pequenininho, indo para a escola dominical. Então, respeitosamente, ele foi, vamos dizer assim, o meu co-pastor. Nunca, em nenhum momento, questionou nada a meu respeito, se estava certo ou deixava de estar certo. Nós sempre andamos em comunhão, em concordância. Houve algumas situações nas nossas vidas, nós nos distanciamos. Esse distanciamento trouxe tristeza para o coração dele, como trouxe para mim também. Mas, ao mesmo tempo, havia momento em que o Senhor queria tratar lá e queria tratar aqui. E o Senhor preparou, nos uniu novamente. Hoje eu sou, juntamente com o pastor, é o meu pastor. Nós estamos ali, acompanhando juntos, né, na obra do Senhor, para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, eu o respeito como pastor porque eu aprendi. Se eu não respeitar ele como pastor, eu prefiro pegar minha Bíblia e ir embora da igreja. Porque como eu posso ser abençoado se eu não respeitar a autoridade do meu pastor? Então, quer dizer, as pessoas às vezes confundem. Muitos da nossa igreja já chegou para mim e diz assim: fala aí, vai, você está sabendo, você é irmão dele. Eu falo assim: meu amigo, você está muito enganado. O pastor da igreja é o pastor Luiz. O que ele pedir para mim fazer, eu faço. Se ele falar para mim, a partir de hoje, fique lá na porta da igreja durante um mês, eu vou ficar um mês. Porque foi Deus quem deu autoridade a ele. Eu sei que se eu fizer aquilo da maneira correta, eu vou ser abençoado. Agora, se eu for lá, questionando, falando um monte de besteira, resmungando, murmurando, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sábado e domingo, eu no domingo não pude estar aqui. Mas tenho certeza que Deus, pelas notícias, Deus continuou operando através daquilo que Deus tinha de propósito para esse lugar. Quando nós estávamos aqui no sábado, nós dizíamos assim: depois do que acontecer no final de semana, qualquer pregação que se faça se torna um pouco mais difícil, por causa da forma e da maneira que Deus age e opera, né? Nós achamos que precisamos ser doutorados, ter todo o conhecimento. Eu aprendi uma coisa: teologia forma teólogo, pastor é dia a dia. É dia a dia, dia a dia. Caminhar junto com as ovelhas, ali é que você vai ser forjado como pastor. E a gente sente, né? Pelo menos eu, da minha parte, quero testificar os irmãos que estiveram aqui, se algum dos irmãos estiveram aqui no sábado. Quando o pastor Rudilei me abraçou aqui, fazia aproximadamente 20 a 25 anos que eu não recebi um abraço como aquele. 20 a 25 anos. A mesma presença, o mesmo sentimento que eu sentia de uma missionária que eu fui pastor dela na igreja que eu dirigi em São Paulo. A mesma coisa. Cada palavra que saía dos lábios dele, cada momento que ele apertava, tirava um peso da minha vida. Saiu um peso gigantesco. Parecia que eu estava carregando um caminhão trucado, lotado de pedra. Saiu tudo. Eu queria muito poder ter estado aqui no domingo, mas infelizmente não houve possibilidade. Mas não vai faltar oportunidade. Afinal de contas, nós fazemos parte da mesa, né? E eu tenho certeza que a mesa simboliza comunhão, e nessa comunhão todos nós vamos participar a cada hora, a cada momento, não é verdade? Mas eu gostaria de falar uma coisa que eu mencionei na igreja no domingo, e eu gostaria de falar de uma forma um pouco diferente do que eu falei na nossa igreja no domingo, que é a respeito do arrependimento. O pastor falava a respeito disso. O pastor deu algumas pinceladas, pastor Rudilei, a respeito do arrependimento. Mas para não ficar nas minhas palavras, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, diz assim: toda, não é somente alguma, mas é toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, vírgula, para redarguir, vírgula, ou repreender, como assim quiser, vírgula, para corrigir e para instruir em justiça.
A justificação de um homem e de uma mulher, ela vem a partir da correção, da instrução, do ensinamento e do corrigir pela palavra de Deus. A palavra de Deus nada mais é do que a carta magna, magma que fala, né? Que é o estatuto dos céus, é a palavra do Senhor na nossa vida, para tudo, em todas as áreas e em todos os momentos. Quando eu olho para a palavra de Deus e olho e vejo o próprio Senhor dando ênfase a determinados assuntos, é porque é de suma importância eu entender e compreender para que eu possa melhorar a cada vez mais. Quando eu entro na casa do Senhor, quando eu aqui estou na igreja, eu entro com o intuito de ser bênção e não de ser abençoado. Há muito tempo atrás eu vinha para a igreja porque eu queria ser abençoado. Eu quero uma bênção, Senhor. Eu quero uma bênção. Estou indo aonde? Estou indo na igreja porque eu vou buscar a minha bênção. E depois de muito tempo é que eu fui entender que o Senhor quer que eu seja uma bênção para alguém. Então, quando eu comecei a compreender este propósito de que eu tenho que ser bênção, automaticamente a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu aprendi isso, que eu tenho que me dar, me doar pela casa do Senhor, me doar pelo Evangelho, me doar pela minha igreja. Hoje eu sofro pelo ministério que eu pertenço, eu visto a camisa do ministério que eu pertenço, eu defendo o ministério, eu defendo a casa do Senhor, porque é de lá que vem todo o meu sustento, é de lá que vem todas as orações, o fortalecimento que eu preciso. Então, fazer parte, pura e simplesmente, somente da obra de Deus vindo à igreja, não é o correto. Você entra na casa do Senhor, nós entramos na casa do Senhor, muitas vezes de uma forma totalmente errada, com costumes errados, com trejeitos, com modos, com manias, com comportamento, com fala, e aos poucos, pela orientação da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai mudando, vai nos orientando, vai nos ensinando, abrindo a nossa mente, como fez esse final de semana através do que foi ministrado aqui, e isso cria em nós transformações. As transformações vão vindo e vão mudando dia após dia. Arrependimento é algo que é crucial e essencial para a vida de um cristão. Se não houver arrependimento, você está morto. Eu estou morto. Eu posso afirmar com toda certeza, ninguém precisa levantar a mão, ou se apontar ou se acusar, mas só hoje, há cerca de 4 ou 5 horas atrás, talvez você falou, pensou, ou teve uma atitude que você se arrepende agora, que está se arrependendo. Mas não basta pura e simplesmente só se arrepender. Há uma necessidade de fazer a confissão. Há uma necessidade de, como nós falávamos no final de semana na nossa igreja, você chorar pelo pecado, pelo erro que você cometeu. Porque se não houver o arrependimento com sentimento e em expressão de lágrima, é apenas pura e simplesmente palavras. E não vai causar efeito nenhum na nossa vida. É tempo de arrependimento. Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32, diz assim: respondeu-lhe Jesus, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O que é arrependimento? Ato de afastar-se do pecado. A palavra que nós lemos agora no livro de Lucas, no capítulo 5, verso 31 e 32, relata qual foi e qual é o ministério do Senhor aqui na face da terra, até os dias de hoje. O Senhor veio para aqueles que estão doentes. Toda e qualquer pessoa que entra por essas portas, que não foram ainda levadas para a glória do Senhor, estão doentes, de algum mal está sofrendo, ou de muitos males.
mas de alguma coisa ela está sofrendo. E o Senhor, por meio da palavra dele, veio para nós que estamos nos sentindo desta forma. Nós precisamos a toda hora, a todo momento, como num tratamento, quando você entra num consultório, você é diagnosticado diante de alguns sintomas que você tem, o médico avalia você, dá um medicamento e diz para você, compre esse medicamento e tome desta forma. Ele elabora um horário, uma maneira de você ser ministrado através daquele medicamento. Aquele medicamento vai entrar no seu organismo de acordo com a orientação médica e vai surtir em você efeito. Da mesma forma, a casa do Senhor, ela é utilizada para entrar as pessoas que estão enfermas. O nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo dele, vem trabalhando na nossa vida e vem receitando medicamento, que é a palavra dele. E ele ensina de que forma e de que maneira tomar o medicamento. Porque ele sabe que esse medicamento vai produzir a cura que nós precisamos. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditava que Deus só ouvia a oração de pastores. E eu me amedrontei, fiquei calado e achava que Deus não poderia ouvir a minha voz. Porque muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e o diabo diz assim para você: aqui não é o teu lugar. Você viu o que você falou hoje? Você viu o que você viu hoje? Você viu onde você colocou as suas mãos hoje? Você viu o comportamento que você teve com a sua esposa, com seus filhos? Você viu como você se comportou no trânsito? Aqui não é o teu lugar. Você é um fariseu. Você está agindo de uma maneira errada. Durante muito tempo na minha vida, essas palavras ficavam latentes, dizendo para mim, não era digno de estar, não era digno de entrar na casa do Senhor, porque havia-se uma alusão de que somente santos estariam congregados e reunidos na casa do Senhor. Mas aí o Senhor veio, através da palavra, e começou a mostrar para mim que aqui é o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus opera, é aqui que Deus transforma, é aqui que Deus lapida, é aqui que Deus faz. Eu não preciso me despontar para o meu pastor, estou aqui, me usa. Não, eu faço a minha parte, Deus revela a ele e me põe para trabalhar. É assim que funciona. As coisas são desta maneira. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, eu tenho visto diferente. Antigamente era o cachorro que chegava no poste, levantava a patinha e fazia xixi. Hoje é o poste que quer levantar a patinha e fazer xixi. Está errado. Não pode ser dessa forma. Tudo tem princípios. Tudo. É assim no céu, é assim na casa do Senhor e tem que ser assim na minha vida também. Em todas as áreas, em todos os momentos. Então, arrependimento o que é? Arrependimento é se afastar do pecado. Pastor, mas que pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Tudo aquilo que vai contrário à verdade da palavra de Deus é pecado. Se você olha, pura e simplesmente por ter olhado, você não está cego. Você teve que olhar. Mas quando você olha com intenção, você já cometeu pecado. É simples. A palavra de Deus é quem fala dessa forma. Se você pega naquilo que não é teu, você está cometendo pecado, porque não te pertence. Se você fala aquilo que não pode falar, você está cometendo pecado, porque você não tinha que falar desta forma. Até muitos dizem que Deus nos capacitou com 2 ouvidos, por quê? Nós temos a capacidade dupla para ouvir, e somente uma boca, porque temos vamos ter que dizer assim, colocar um freio nos nossos lábios para falar menos e ouvir mais. Eu ouço mais porque eu tenho mais ouvidos, e eu falo menos porque eu só tenho uma boca. É o momento certo. Tudo na vida de um cristão tem um momento certo para acontecer. Não adianta querer mudar ou pular etapas. Todas elas vão se cumprir. Eu venho já, como eu disse, há 55 anos que eu tenho de vida.
há mais de 25, talvez quase já 30 anos já, dentro da igreja, quando eu voltei para os caminhos do Senhor. E eu já vivenciei, e já vi muitos, mas muitos irmãos, que entra e sai. Estava aqui na igreja, pastor, e estava dando problema, essa igreja não serve, o louvor não serve, o pastor não serve, foi para outra igreja, e aquela igreja passou a ser o mesmo problema. E ele mudou para outra, e aquela outra igreja passou a ter o mesmo problema. Ou seja, o problema não estava no local, mas estava na pessoa. Deus quer tratar comigo, Deus quer tratar com você. Deus tem usado e levantado homens e mulheres no meio dessa pandemia para mostrar para você o quanto você estava caminhando errado. O quanto você achava que era crente e não era. O quanto que você achava que pregava e não prega. Deus mostrou, como disse através do pastor Rusdilei, ele pegou homens que pregavam para milhares e milhares de pessoas, colocou dentro de casa e falou: agora começa a pregar para a sua família. Porque tudo começa dentro do lar. Tudo começa dentro do lar. Existem homens e mulheres aí pregando no mundo aí fora para multidões, mas o lar está todo desfacelado. E o Senhor pegou e falou assim: chega, acabou, agora sou eu que vou comandar tudo. Só que de uma forma dolorida, de uma maneira difícil, fez com que todos nós ficássemos confinados. E aos poucos nós estamos recebendo um pouquinho de liberdade. E esse pouquinho de liberdade que Deus está nos dando, já está extrapolando novamente. Temos que ficar com cuidado. Temos que ter cuidado. Vamos aproveitar esses momentos que nós temos para verdadeiramente mergulhar na palavra de Deus. Para fazer dela o esteio, para fazer dela o alicerce, para fazer dela o caminho por onde você vai colocar os teus pés. Porque se você o fizer dessa forma, como o salmista Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, eu guardei para não pecar contra ti. A única maneira que nós encontramos para não pecar é guardando a palavra de Deus no coração. Fora isso, são fórmulas, entre aspas, que tentam realizar milagres, mas não fazem. Afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia, voltando-se para Deus. No livro de Mateus capítulo 9, verso 13 diz assim: e depois aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não adianta você, eu costumo dizer, tem pessoas que praticam jejum quase que constantemente. Até o momento em que ele está de jejum, ele é uma coisa. Quando ele termina o jejum, é incrível, já vi isso várias vezes. Entrega o jejum, sai do quarto, sai do lugar, do ambiente onde ele entregou o jejum. A primeira atitude que ele tem é uma palavra abençoada que sai da boca dele. Acontece alguma coisa, eu, no meu ponto de vista, costumo dizer assim: passou fome à toa. Passou fome à toa. Deus não quer esse tipo de sacrifício. O jejum é bom? É, e é necessário? Sim. Mas não adianta só jejuar. Você tem que mortificar a sua carne, o seu eu, o seu ego, o seu interior. Porque não vai adiantar você fazer um jejum achando que as coisas vão acontecer assim, ó. Um piscar de olhos, um estalar de dedos. Não, tudo tem um processo. A sua esposa, quando estava grávida, ou quando ficou sabendo que estava grávida, levou 9 meses, que é o tempo aproximado, para uma criança amadurecer no ventre e vir aos braços dos pais. A mesma forma, são bênçãos que Deus nos dá. Processos que acontecem nas nossas vidas. Deus diz que vai te levantar como pregador. Você não vai dormir e vai levantar no outro dia já pregando para multidões. Você vai passar por um processo todinho, completo, sem pular etapas, até chegar no momento certo de você começar a pregar a palavra. É assim que funciona. Não existe outro tipo de regra. Não tem como. Aleluia. Arrependimento significa mudança de mentalidade.
A nossa mente precisa ser mudada. Nós precisamos mudar. Em Gênesis 6, versículos 6 e 7, diz assim: então arrependeu-se, aqui é o próprio Senhor falando, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pensou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O próprio Senhor teve o sentimento de arrependimento quando ele viu a situação a qual estava acontecendo aos seus olhos. Aí eu fico imaginando, e eu? Será que é difícil me arrepender? Nós temos o hábito de dizer o tempo todo que temos o Espírito Santo de Deus. Será que o tempo todo o Espírito Santo está compactuando com as coisas erradas que nós estamos fazendo? O tempo todo ele tem fechado os olhos e não tem. Ô, amigo, pera lá, calma, pisa menos, freia, não toca, não pega. Você errou, você falou, você não podia ter falado. Será que o Espírito Santo de Deus não está agindo desta forma em nossa vida? Será que nós estamos tão envolvidos com as situações que envolvem este mundo, que nós estamos esquecendo que somos neste mundo como passageiros, e que nós viemos a este mundo para marcar, para testificar? Ser cristão é fácil, agora testemunhar é difícil. Testemunhar é difícil. Requer ter uma vida em busca constante de santidade, de aperfeiçoamento. Pastor, você é santo? Não. Tem defeito? Tenho. E a toda hora, a todo momento, tento me policiar, pedir perdão, me arrepender, porque eu sei que este é o processo de Deus na minha vida. E a hora que eu estiver na posição e da maneira que Ele o quer, Ele pura e simplesmente Ele colhe a flor. Porque Ele não vai querer que ela se corrompa, que ela seja presa a um bichinho, alguma erva daninha que possa contaminar novamente. Um sentimento de remorso por um comportamento passado não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Em Mateus 27:3 diz assim: então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungindo as 30 moedas de prata aos anciões. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina pelo pecado, uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. Isso eu interpretando. Se Judas, havia um propósito de Deus, mas se Judas, ao invés de ter se desfeito das moedas, tivesse voltado-se ao Senhor e se arrependesse do pecado que tinha cometido, a história seria outra. Mas o arrependimento de Judas não foi arrependimento, foi remorso. E o remorso fez com que ele fizesse o quê? Tirasse a própria vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está dando para compreender o que é um arrependimento? E de que forma e de que maneira Deus quer que você tenha essa atitude? Que isso seja uma prática. Você tem a prática de cumprimentar as pessoas, não tem? Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite na igreja, paz do Senhor, como vai, irmão? Oh, querido, tudo bem? Esse é um hábito nosso. O arrependimento tem que fazer parte desse mesmo hábito, para que a mudança do teu caráter possa ser totalmente transformada. O seu caráter tem que ser transformado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental do relacionamento de uma pessoa com Deus. Como posso eu dizer que tenho um relacionamento com Deus se eu não me arrependo das coisas erradas que eu faço? Se eu não me arrependo das mentiras que eu pratico?
se eu não me arrependo daquilo que eu pego que não é meu, se eu não me arrependo de falar mal do meu irmão, da minha irmã. Irmão, existem duas situações em relação àquele que fala mal da vida de alguém. Existe aquele que fala e existe aquele que ouve. Se você não quer falar e não tem praticado em falar da vida do outro, também não seja o ouvinte. Você não é lata de lixo. Você não é lata de lixo para ouvir as besteiras que saem da boca de um irmão que é rebelde, um irmão que não aceita, não é submisso, não aceita autoridade pastoral, não aceita. Irmão, você não é lixo, você não é depósito de lixo. Se alguém, em nome de Jesus, se alguém chegar até você para falar mal de A, de B, ou de C, ou de pastor, ou de ministério, falar, irmão, a minha amizade com você continua a mesma, mas vamos mudar o assunto. Eu não quero ouvir isso. Fica para você. Estou sendo educado, mas fica para você. Você pode até perder essa amizade, mas é melhor você não ter uma amizade desta forma do que você com essa amizade ir para o inferno. Porque o caminhar com uma pessoa desta forma te faz igual. Faz com que você seja igual. Você quer ser um grande pregador? Comece a procurar e andar com pessoas que têm essa qualidade, testemunho, que tem esse tipo de prática, que verdadeiramente tem um coração aberto. Eu gosto tanto de ouvir aquele irmão, parece que ele tem um amor tão grande. Caminhe com pessoas que tenham o mesmo sentimento, que praticam da mesma forma. É que nem na área do louvor, que é uma área que eu gosto muito, na qual eu ministro na igreja. Ora, eu quero ser músico. Glória a Deus, louvado seja. Eu vim do tempo que as melodias eram cantadas, não tinha instrumentos. Nossa, misericórdia. O máximo que tinha era pandeiro, né, pastor? Pandeiro. Quando tinha uma guitarra, o presbítero que é hoje, nós participamos junto da escola dominical. A mãe dele foi a minha professora. Deus prepara tanta coisa na nossa vida. Ela foi minha professora da escola dominical no Brasil para Cristo. Nos ganhou com balinha. Estratégia de Deus. Domingo, escola dominical. Todas as crianças no final do culto, 2, 3 balinhas, 2, 3 balinhas. Aquilo nos cativou. Nós não víamos a hora de chegar o domingo. Bobo, fomos pegos pelo estômago. Pela gula de chupar uma balinha. Ela foi a minha professora de escola dominical, professora do pastor Luizinho. E num determinado momento, depois de eu já casado, já ter filhos, fui dirigir uma igreja do Ministério Unida, Igreja Unida no Brasil, lá de São Paulo. E quando eu olho para a igreja, quem era a zeladora? A minha professora de escola dominical, que também já tinha deixado o Ministério Brasil para Cristo. E aí, quando eu menos esperei, passou mais alguns tempos, o meu pastor me levantou como pastor da igreja. Eu já era presbítero na época, depois de passar por um processo terrível na minha vida de enfermidade, que foi um processo de Deus para trabalhar no meu caráter, trabalhar em algumas situações. E aí o Senhor me presenteou no chamado que Ele tinha na minha vida como pastor. Passado algum tempo, ela deu um testemunho dentro da igreja e falou assim, ela chegava para mim, pegava o microfone e falava assim, pastor Marquinhos, desculpa te chamar de Marquinhos, mas você vai ser sempre meu Marquinhos. Eu te ensinei, Deus me deu estratégias para que eu pudesse ministrar a palavra de Deus na sua vida. E hoje, eu me sinto privilegiada de olhar e ver você um homem de Deus pregando para mim. Deus faz dessas coisas. Deus trabalha dessa maneira. Não porque eu sou bonito, que eu sou merecedor, mas é porque é Deus. Deus tem propósitos na nossa vida. Você não está aqui por estar pura e simplesmente. Membro de igreja é essas cadeiras, teclado, móveis, utensílios. Esses são os membros. Agora vocês não, são instrumentos de Deus. Deus está trocando uma corda, Deus está afinando um pouco a bateria, Deus está ajeitando outra coisa a colar, porque vai tocar harmoniosamente. Um grande coral, uma grande banda, só tem repercussão quando todos os instrumentos estão afinados e todos sabem tocar as mesmas notas. Cada um sabendo o que tem que fazer no momento certo. É assim uma grande congregação, uma igreja.
tudo funcionando harmoniosamente. É tempo de arrependimento. Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus, a raça humana, através de Jesus Cristo, Deus deixou impune a ignorância humana quanto à sua pessoa, bem como parte do pecado humano. Agora, no livro de Romanos, no capítulo 13, no verso 25, diz assim: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos. No passado, alguma coisa foi deixada para trás, mas no momento de Cristo, agora o Senhor entra com justiça e mostra a forma e a maneira que deve de ser. Agora, com a plena e perfeita revelação de Deus, através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não haverá exceção, pois Deus não tolera os pecados de quem quer que seja. Deus tem um compromisso com o pecador, mas o pecado ele abomina. Abomina. Todos devem abandonar os seus pecados ou serão condenados. Às vezes nós achamos que abandonar o pecado foi somente quando nós nos arrependemos, quando aceitamos Jesus Cristo. Quando passamos pelas águas, nos tornamos super crentes. Colocamos uma capa invisível, um escudo, agora não peco mais, sou santo, todo santo. Engana-se completamente. Mateus 3:2 diz assim: o arrependimento está bem claro e é essencial à salvação. Diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A ordem é: arrependei-vos. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário. Mais uma vez, de uma forma bem simplificada, arrependimento é voltar-se ao contrário. Estou indo num sentido, me arrependo. Tem uma coisa que foi dita na última reunião, lá em Arapongas, que ficou gravado no meu coração. Muitas vezes nós estamos no caminho, só que no sentido errado. De vez de pegar o ônibus que vai, como foi dito, para Curitiba, nós pegamos o ônibus que está indo para Londrina, mas é a mesma rodovia. Aí o Senhor vem e nos redireciona. O movimento, o lugar que você está correto. O lugar que você pertence aqui nesse ministério é correto. A tua posição é correta. Porém, Deus quer te redirecionar em algumas atitudes, em alguns lugares, ou algum tipo de situação que você, mesmo no caminho, está tomando errado. Então ele fala: pô, pera lá, eu vou te reposicionar, porque é dessa forma que eu quero. É assim que funciona. É dessa maneira que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 8, 22, diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Às vezes nós, só com o nosso pensamento nós estamos cometendo pecado. Sabe aquele irmão que diz assim: eu perdoei, mas não esquece? Isso não é perdão. Você não tem que sentir para perdoar, você tem que perdoar. É ordem de Deus. Eu não sinto para depois perdoar, eu primeiro perdoo. E aí o processo de perdão vai começando a transformar a minha vida, e aí automaticamente eu fico livre daquele peso. O perdão não ministrado ou o perdão não liberado é como um veneno.
você decide, ou você toma, ou a pessoa que estava envolvida diante da situação fique com veneno. Porque na medida em que eu não libero, eu estou sendo envenenado internamente. E você não percebe. Quando você abre os teus olhos, já é tarde. O diabo não brinca de ser diabo. E ele não vai aparecer para você com chifres. Ele não vai aparecer como um dragão para te assustar. Ele vai aparecer como um anjo de luz, todo bonito, todo formoso. E vou te dizer mais. Talvez ele está lá com um palito de dente nessa muralha que existe para impedir que ele entre na sua vida, abrindo um buraquinho, ó, com um palitinho de dente, e você não está percebendo. Já se tornou uma prática, deixa ele quietinho ali. Só que quando você abrir os teus olhos, já existe uma brecha tão grande nesse muro, e ele já está passando e tendo acesso a você há muito tempo. Porque essa é a sutileza do inimigo das nossas almas. No livro de Atos, capítulo 26, verso 18, diz assim: para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão do pecado, da herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Isso dito pelo Senhor Jesus. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, diz assim: porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Decisão de abandonar o pecado é querer a salvação em Cristo. O arrependimento é uma decisão livre. Eu não posso obrigar a você, mas eu tenho o dever de te orientar. De mim, Deus não cobra. Passo essa responsabilidade a você. Quando então não sabia, não havia cobrança. Mas a partir do conhecimento, agora tem cobrança. Se eu não falar, a Bíblia diz, as pedras falam. Então o dever de todos aqueles que se comunicam usando a palavra de Deus, ele tem o dever de ensinar, de orientar, de corrigir, mediante a luz da palavra de Deus. Se ele fizer e ele corrige, ele é ruim. Se ele não fizer, ele é frouxo. Se ele não fizer, ele agrada a um. Se ele o fizer, desagrada a outro. Eu tenho uma resposta para você. Esquece, agrade somente a Deus. Faça somente o que é a vontade de Deus. Represente verdadeiramente o que é os céus para a tua vida. Seja verdadeiramente uma testemunha viva. A Bíblia diz que nós somos como uma carta para o mundo. O mundo quer nos ler. Mas o que o mundo tem lido em nós? Que testemunhos nós temos sido? De que forma e de que maneira nós estamos nos comportando? A definição da fé salvifica como mera confiança em Cristo como Salvador. Nesses últimos dias, Jesus nos chama para arrependimento. Vou repetir, não é fácil. É muito complicado. Você vai ter que abrir mão de coisas que você não quer. Sabe aquela pessoa sanguínea? Eu faço porque eu faço. Pronto, eu sou assim mesmo. Não se arrepende das palavras que saem, das palavras que machucam, das atitudes erradas que tem. Ele é corrigido dentro da igreja, se torna rebelde, porque acha que o pastor está pegando no pé, que o pastor está sendo duro demais. Outros, como eu disse, acham que o pastor é muito frouxo. O que mais tem dentro da igreja são pastores. Mas quando estão na posição de pastores, pensam diferente. É fácil ser pastor? É fácil? É fácil ser missionário? Ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. Se Deus tem um chamado na sua vida, como fez um chamado na minha vida quando eu tinha aproximadamente entre 4 para 5 anos. Através de uma carta de ajuda missionária, eu frequentava uma igreja batista de uma vizinha. Minha mãe não era cristã, ninguém na nossa casa era cristão. O pastor Luizinho ainda era pequenininho. E essa irmã dizia para minha mãe assim, minha mãe ia fazer cabeça no centro. Porque a família toda, por parte do meu pai, eram umbandistas.
Irmã dele tinha centro. Recebi uma tal de Maria Padilha. Irmãos, era terrível. E essa irmã começou a me levar para a escola dominical numa igreja batista. Eu aprendi que eu não poderia estar lá na África, mas eu poderia ajudar com a minha oferta missionária. Então tinha um domingo no mês que era tirada uma oferta missionária. O meu pai me dava dinheiro para comprar as coisas na escola, na pré-escola. O que eu fazia? Guardava aquele dinheirinho e coloquei. Depois de muito tempo, num final de ano, veio cartas respondendo aquilo que eu tinha escrito, irmão. Vê se tem cabimento um negócio desse. Eu, um Zezinho desse tamaninho, sabendo já escrever, escrevi uma carta, coloquei um valorzinho, dei na mão do pastor da igreja, o pastor encaminhou para que aquela oferta chegasse no destino, e o irmão lá se preocupou comigo. Deus usou a vida dele dizendo assim: eis que eu vejo, essa carta até antes de eu casar existia. Eis que eu vejo, através da sua atitude, Deus te levantar como um grande pastor na face dessa terra. E passou-se os anos, me desviei para tudo quanto é lado que você possa imaginar, mesmo tendo sido comprado lá com as balinhas. Porque chega um momento na vida que nós nos sentimos tão autossuficientes que achamos que não precisamos mais de Deus. Agora é do meu jeito, da minha maneira, a hora que eu quiser eu volto. Aqui que você volta. Essa história de dizer, quando eu senti, é que nem aquela história, meu irmão, você veio desse mundo que é pecado, que você agia errado, agora você quer ir lá, não, mas eu sei até onde eu posso ir, não sabe nada. O diabo vai te dar uma rasteira e você vai ficar lá, você não vai pregar coisa nenhuma, você vai até com a intenção de pregar, mas daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores e praticando as mesmas coisas que eles praticam. E Deus fez e está fazendo na minha vida. Quando você olha para mim, você me veja como um edifício em transformação. Eu sou uma edificação, onde o trabalhador, que é o Espírito Santo, está tendo muito trabalho para aperfeiçoar, aprumar as paredes, colocar piso, fazer pintura, fazer a rede elétrica, deixar tudo perfeito, pronto. É isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida. Mas é necessário que haja arrependimento. Se arrependa. Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor. Curvasse a sua cabeça. O meu papel, o papel dos pastores nas nossas igrejas, é o de fazer aquilo que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Preste atenção, de olhos fechados. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.